É, vamos lá, por onde a gente começa. À medida que vocês foram pedindo aqui para falar, eu gostaria que vocês só me dessem um retorno hoje aqui, de qual que é o... A gente não está numa sala física, né? Mas nosso andamento, a nossa interação, espero que seja muito próximo, ou até melhor do que numa sala física, dada a comodidade que a gente tem, tá, cada um na sua casa, no seu horário, ou no local de trabalho, onde precisar estar, né? Mas quais são os seus objetivos aqui no curso? E qual que é o nível de habilidade que você tem, para me responder, em dois aspectos. Um, se você tem ou não alguma habilidade já de mineração de dados, se você tiver, me diz o que, que é. Se não, se você tem alguma habilidade com a parte de BI, isso é, ou desenvolve ETL, ou desenvolve painéis, ou faz modelagem de dados, ou se você só trabalha com desenvolvimento, por exemplo, ok? Eu vou abrindo aqui um por um, eu vou dar a voz aqui primeiro para o Edson Lima. Edson, pode se apresentar para o pessoal e falar para a gente então seus objetivos, um pouco da sua experiência, por favor. De onde você é? Oi, Rogério. Tá me ouvindo bem? Sim, perfeito. Rogério, eu sou de... Olá, pessoal da sala, todo mundo, né? Beleza? Sou de Fortaleza, em Ceará. Eu sou analista de BI na Mob Telecom, né? Uma empresa Uhum. que trabalha com links de internet, né? Também com telefonia IP. Então, é uma empresa bem forte aqui nesse segmento aqui no Ceará. E se expandindo também aqui em Nordeste e tal. Hoje, como analista de BI, eu trabalho com Tableau na parte visual, né? Também e com ETL eu trabalho com o SQL Server e com o PDI, né? Pentile Data Integration, Opa. que eu mais utilizo e gosto bastante, né? Sobre Bacana. mineração de dados, já fiz já vi, né? Não vou dizer que cheguei a ver, né? Apenas estudei um pouco, né? Não entrei a fundo ainda, né? Mas é uma necessidade que eu sinto que hoje a nossa empresa precisa, né? Então eu estou buscando, né? Para fazer a empresa ter essa possibilidade, né? De fazer análise de dados. E essa é a minha principal Certo. perspectiva no curso, né? É aprender e aplicar dentro da Uhum. empresa. É isso. Bacana. Obrigado, Edson. Deixa eu passar aqui para o Daniel, que está na segunda fila. Olá, Daniel, sua vez. Opa, tá me ouvindo aí? Alô, tá me ouvindo? Sim, estão te ouvindo. Pode falar. Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel, trabalho no Banco do Brasil, na mesma equipe do Rogério, inclusive. Então, prazer estar aqui, podendo finalmente tentar entender um pouco o que o Rogério faz lá na máquina dele, lá vendo aquele R, um monte de código doido lá. Beleza. Finalmente entender. A única experiência de mineração de dados que eu tenho é essa, né? Acompanhar o Rogério fazendo algumas coisas lá nos últimos projetos, mas entender que é bom nada ainda. E eu tenho experiência com BI, né? Principalmente na parte de evidenciação, então já trabalho há algum tempo com Spotify, principalmente contigo com Spotify, e algum conhecimento também tanto na parte de modelagem dimensional quanto na parte de ETL. E aí a Certo. ideia é realmente poder aprender para não ficar tão confuso lá com as séries do Rogério. É isso aí. Isso, as telas lá são nossas, viu? Vão passar a ser, né? É isso que é o meu medo. Não sei se é uma boa eu aprender logo ou se eu espero mais um pouquinho para não ter que me comprometer ainda. Não, vai ser bom, rapaz. Passar aqui para a Aretusa. Obrigado, Daniel. Aretusa. Olá. Fala, Aretusa. Aretusa, a gente não está te ouvindo. Você tem que... Acho que o seu microfone não está funcionando, então. Alguém consegue ouvir, Aretusa? Aretusa.
Então, depois, vamos fazer o seguinte, você vai digitando aí essa resposta, enquanto isso eu vou passando para um outro colega, tá bom? Mais alguém para pedir a voz aqui, para eu liberar, quem vai falar agora? Fica na mãozinha aí, Ricardo, Alexandre, Tássio. Olá, Alexandre. Está chegando a solicitação para você, Alexandre? Aqui está aguardando a sua. Cadê o Ricardo? Tássio? Alô? Olá, Alexandre, agora estamos te ouvindo. Beleza. Então, meu nome é Alexandre, também trabalho lá na equipe, lá na divisão. Temos o Rogério como mestre, para tentar entender também o que ele está fazendo lá. Estamos aqui também prestigiando, tentando aprender um pouquinho. Também trabalho com BI, com Spotify. Já tenho algum tempinho. Já vi alguma coisinha de ETL, mas nada muito significativo. O ETL que eu fiz foi no Cobolzão mesmo. Tá, Cobolzão, hein? Um pouquinho de modelagem dimensional, tem um pouquinho aí. Tá joia. Você e o Daniel são muito humildes aqui, né? Para quem não conhece, os dois são os instrutores, os professores oficiais do Spotify dentro do Banco do Brasil, tá? Eles que treinam, qualquer pessoa que aprendeu Spotify lá dentro da TI do Banco do Brasil são esses dois caras aqui que treinaram. Pode falar a verdade, rapaz. Deixa eu passar pro Tássio agora e só fica faltando a Aretusa e o Ricardo para a gente começar. Passei a vez para você, Tássio. Tássio, nós não estamos te ouvindo. Clica na mãozinha, Aretusa, Ricardo. Isso aqui é para controlar quem está assistindo a aula mesmo ou quem está matando a aula já no primeiro dia, tá? Aretusa, liberei. Conseguiu? Tá falando? Eu tô achando que o áudio do seu microfone deve estar desabilitado, porque aparece já o seu nome aqui, mas ele fica apagadinho. Isso quer dizer que ele não está recebendo áudio, tá? Vou passar aqui para o Ricardo. Vamos lá, senhor Vira. Alô? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, Ricardo, pode falar. Pois é, eu sou da turma aí, da gangue do Banco do Brasil, da turma do Banco do Brasil. Faço parte do grupo inserido nesse contexto de BI. Hoje a gente está trabalhando com a parte de... Na verdade, são várias atividades que a gente desenvolve lá, né? Além da modelagem de dados, a gente está trabalhando também... Nisso eu trabalho agora com o Spotify também, e principalmente com a gestão de metadados. Né? O curioso é que todo conhecimento nessa área é sempre pouco e o ideal é que a gente consiga agregar conhecimento, porque a demanda está grande. Ricardo, o seu áudio está picando um pouquinho.
Você consegue me ouvir normalmente? Consigo, normalmente. Tá cortando um pouquinho, mas estou te ouvindo normalmente. Ok. Já deu para o pessoal participar, acho que mais o Cônsul. Cônsul, consegue clicar na mãozinha, Cônsul? Dá um alô para nós, Cônsul. Aqui, agora está faltando eu clicar aqui, Cônsul. Já, Aretusa, e a gente começa. Diga lá, Cônsul. Esse áudio não está funcionando não, você está usando o mesmo computador da Aretusa, deve ser. Vou só tentar por último aqui o Tássio e a gente começa. Olá, Tássio. Agora sim, Tássio, pode falar conosco. Tá ouvindo? Sim, pode falar. Beleza, então, eu trabalho na Oi, trabalho na área de TI, de governança da Oi, área de microinformática também, incidentes. Experiência com mineração ainda não tive. Eu tinha uma experiência na parte de relatórios e BI, assim, e eu nem sabia que eu fazia isso. Como assim? Aprendi na pós-graduação que eu faço com o Rogério aí, no Senac. É sério, eu uso muito aqui o Crystal Reports. Uhum. Então eu meio que montava uma basezinha como se fossem as dimensões. Então assim, eu fazia o BI todo e eu não sabia que eu fazia isso. Montava as bases para as consultas no outro server e fazia a parte de dashboard faço ainda, né, no Crystal Report. Mas mineração eu nunca tive um contato assim. E agora, sabendo o que pode ser feito com ela, isso que me atraiu para fazer o curso. Tá joia. Obrigado, Itácio. E a Aretusa vai tentar mais uma vez ou podemos começar? Obrigado, Itácio. Diga lá, Aretusa. A Aretusa tá sem áudio mesmo. Vamos começar lá então, pessoal. Os colegas que estão tendo um pouco de dificuldade técnica, né? Depois, em particular, a gente pode ajudar vocês a resolver essa situação. Eu vou deixar aqui agora, liberado até o final da aula, o modo discussão. Então, volta a aparecer só minha mãozinha, volta a aparecer áudio e vídeo ali abaixo de vocês. Então, quem quiser interromper, fazer alguma pergunta, basta ligar o seu áudio e fazer a sua pergunta. Eu peço assim, em princípio, deixa ele mudo mesmo, o áudio, e necessitando, vocês podem clicar no áudio para fazer alguma pergunta, ou escrever aí no chat que não está conseguindo. Vou apresentar então a estrutura do curso que a gente começa hoje. Todos aqui são da área mesmo, que estão aqui hoje. Acho que a gente vai acabar tendo um nível bastante alto no nosso curso em razão disso. Ainda que não tenha uma experiência na parte de mineração, né, o fato já de trabalhar com manipulação de dados, seja em dashboards, em painéis ou em ETL, isso é um skill que ajuda bastante aqui, já por exemplo, na parte de entendimento dos dados, preparação dos dados que a gente vai fazer para a modelagem. Preparar o ambiente para que ocorra uma boa modelagem.
Eu sei que tem mais alguns colegas do curso que não estão hoje, mas participaram dos outros webinars, não são especificamente da área de TI, e um deles é da área de fiscalização do GDF, fiscalização de obras, parte da GFIS, e formação em arquitetura, e está com a intenção de trabalhar com manipulação de imagens, uma parte de mineração bem bacana também. E tem outros colegas da área de TI que vão ingressar conosco aqui nos próximos dias. A ideia, pessoal, é a gente ficar com a turma realmente pequena para que a gente consiga atingir um nível alto de qualidade e possa poder entrar nos pormenores dessa parte de mineração de dados. Tá bom? Algumas coisas que eu vou falar agora aqui nos próximos 40, 50 minutos é um pouco de reprise para quem participou dos outros webinars, mas eu preciso passar por isso daqui para nós contextualizarmos, mas já deixar bem claro para vocês a respeito da característica bem prática que a gente vai ter no nosso curso. Tá? A gente tem uma parte bem rápida de conceitos de mineração de dados, que vou abordar hoje aqui, rever esses conceitos com vocês, falar do que é mineração de dados, as tarefas envolvidas na mineração de dados, e seguir o nosso curso guiado sempre pelo modelo de referência de busca de conhecimento, que é o CRISP-DM. Só que não é ficar na questão só teórica, né, da compreensão das fases, e sim realizar um ciclo completo do CRISP-DM por meio da realização de um estudo de casos. Tá? Então, não vai ser uma aula, digamos, passiva, né, só para receber informações. Nós vamos trabalhar aqui com atividades que vocês vão precisar fazer também em casa, não somente aqui com a gente durante as aulas. Né? A gente não tem uma prova, mas acho que mais do que a prova é essa autoavaliação que vocês vão fazer à medida que o curso for prosseguindo, nas eventuais dificuldades de realização das atividades e poder tirar dúvidas aqui com a gente. Tá? Relembrando, o nosso curso tem a programação de 3 semanas, com as aulas de 7h30 a 19h30 às 22h30, às terças e quintas-feiras. Eu reservei lá no planejamento do curso das 20 às 21 horas aos sábados, durante 2 sábados, para tirar dúvidas. O que é esse tirar dúvidas? Nós vamos começar hoje já a realização do projeto. Já preparei um ambiente para vocês aqui, mesmo aqueles que ainda eventualmente não têm o R instalado na sua própria máquina, eu já disponibilizei aqui para vocês num servidor o RStudio para a gente começar a fazer algumas análises, vocês vão acessar aí da casa de vocês mesmo. E vai ter tarefa para vocês fazerem no final de semana. Então a ideia é disponibilizar essa 1 hora, né, de 20 horas a 21 horas no sábado, esse próximo sábado e no outro, para tirar essas dúvidas, mas a gente não está limitado a esse horário, tá bom? Se vocês tiverem alguma dificuldade de cumprir esse horário das 20 horas, como é um horário para tirar dúvidas, não é uma aula expositiva, entre em contato comigo, mande um e-mail, mande uma mensagem no WhatsApp e fala, professor, não consigo 8 horas da noite, a gente consegue um horário alternativo para te atender, é importante que a gente consiga trabalhar no curso, tá bom? Então essa é a programação das 3 semanas e acho que vocês vão ficar felizes com os resultados que nós vamos ter logo em seguida. Esse aqui é o livro que eu sugeri a todos que fizeram a inscrição que, se possível, pudessem adquirir, porque é um material bastante didático. Eu sigo esse conteúdo tanto em sala de aula, na pós-graduação, lá o Tássio é aluno da nossa turma atual, o Ricardo Emira também formou lá com a gente, na época ainda não tinha essa disciplina. Né? A gente usa esse material lá, é um material bastante didático, tem exercícios, tem código em R, que vai te ajudar bastante no início dos seus estudos. Tá? E só relembrar, né, a gente fala de muitos termos assim, parecidos, mas eles têm diferenças. Né? Usa-se mineração de dados e machine learning como se fossem a mesma coisa. Tá? Eles têm uma interseção entre eles, né? Não são a mesma coisa. A gente consegue ter, por exemplo, um conceito de mineração de dados como se fosse assim, um círculo, né, com o conteúdo aqui, e tem uma interseção com
um outro conteúdo que é Machine Learning. Eu tenho aqui a mineração, que é a busca de conhecimento em cima de dados, usando técnicas estatísticas. Isso pode ser feito de forma manual, né? Eu vou lá, trabalho com a estatística descritiva, desenvolvo regressões logísticas, lineares, vou buscando construir uma curva que represente aqueles dados, o ser humano interagindo com aquelas bases de dados, buscando encontrar conhecimento. Tem um pouco de descoberta de dados e mineração, usando técnicas de estatística para isso. O Machine Learning, que está aqui do lado, já é uma técnica onde a gente usa a máquina, ou ensina a máquina a aprender. Esse desenho ficou horrível, né? Ainda bem que eu não sou de arquitetura aqui. Mas é só para tentar mostrar a interseção entre esses dois assuntos, né? Eu tenho uma programação que é feita para ensinar uma máquina a que ela possa aprender, dando exemplos, dando direcionamento, indicando funções, variáveis, indicadores que vai avaliar para continuar percorrendo o caminho da mineração de dados. Então eu consigo fazer mineração de dados com Machine Learning, mas Machine Learning também não se aplica apenas à parte de mineração de dados, como por exemplo computação cognitiva, né? Eu não estou ali encontrando padrões, né? Eu estou tentando raciocinar como o ser humano raciocina. Então, você tem o Machine Learning com a técnica maior, que tem sombreamento com a mineração de dados, que tem sombreamento, por exemplo, com computação cognitiva. Tá, já? Se alguém assim, em algum momento quiser interromper, pode falar, tá, pessoal? Só para discernir essas duas partes, né, três na verdade, né, mas Machine Learning, mineração de dados, computação cognitiva, são temas que são muito próximos, mas eles têm a fronteira deles bem. Quando eu for falar então aqui, no nosso curso, mineração de dados com RH2O, implícito nesse título, falar de mineração de dados com RH2O, estou falando de mineração de dados com utilização de técnicas de Machine Learning, certo? A plataforma H2O que nós vamos usar aqui em conjunto com R é uma plataforma para aprendizagem de máquina. Ela faz o papel, a codificação que a gente faz no H2O é para que ele vá aprendendo, vá encontrando caminhos, vai formando grids de parâmetros para encontrar o melhor modelo para resolver o problema que você tem. Tá? Em termos de tarefas de mineração de dados, o que é possível ser feito com mineração de dados? A gente tem aqui uma taxonomia, tem várias taxonomias, mas essa aqui é uma das mais simples, onde ele divide em dois blocos de tarefas, né? Tarefas cujo objetivo é descrever dados e tarefas cujo objetivo é predizer. Descrever é quando eu pego um conjunto de dados e vou simplesmente demonstrar o que há ali dentro. Encontrar grupos homogêneos, por exemplo. Encontrar associação entre os dados. Detectar anomalias. Isso tudo eu não estou predizendo em cima de informações desconhecidas. Eu conheço todas as informações e vou separar grupos, eu vou encontrar associações. Enquanto as atividades que são de predição, elas envolvem o que a gente chama de aprendizagem supervisionada. É um tipo de aprendizagem onde obrigatoriamente, tá? Eu tenho que dar exemplos de comportamento para a máquina e ela vai aprender em cima de exemplos. Quando a gente fala aprendizagem supervisionada, é porque eu vou prestar exemplos para aquela máquina, por exemplo, de uma situação positiva e de uma situação negativa, e ela vai aprendendo a distinguir cada uma daquelas situações a ponto de, no momento posterior, eu indicar para ela uma situação desconhecida e ela, com base nos exemplos que ela veio aprendendo anteriormente, ela poder, com certo grau de certeza, dizer se aquilo ali também é um caso positivo, é um caso negativo. Quando a gente fala da parte descritiva, não há rotulação.
Eu não digo na descritiva, por exemplo, quem é bom e quem é ruim. Eu tenho um conjunto de clientes, por exemplo, e a máquina vai encontrar grupos homogêneos ali dentro. No máximo, eu direciono ali para eles assim, ó, encontre 5 grupos aqui homogêneos. Ela vai tentar encontrar 5 grupos entre os elementos dentro dele são parecidos, mas quem está fora são diferentes. Tá? Então, para cada uma dessas tarefas, na linha de baixo aqui, nesse nível de baixo, agrupamento, sumarização, dependências, anomalias, classificação, regressão. De acordo com a tarefa que eu vou realizar, eu vou ter alguns grupos de algoritmos que resolvem esse tipo de problema. Certo? Já a gente vê aqui no CRISP-DM como é que a gente aplica esse conhecimento. Tá? Então, olha só, um exemplo de tarefa de mineração é, por exemplo, predizer inadimplentes de uma instituição financeira. O que é isso? Eu mostro exemplos para uma máquina, que é exemplos em 2 dimensões, e quando é bom pagador, por exemplo, eu pinto de verde. Quando é mau pagador, eu pinto de vermelho. E ploto aqui na tela. Esses 2 eixos aqui, por exemplo, poderiam ser o eixo X aqui, o valor da renda do cliente, então quanto mais à direita, maior a renda, e o eixo Y poderia ser o valor do empréstimo. Então, se eu tive um empréstimo aqui está na renda normalizada, né? Mas digamos que minha renda seja de 0,2 e meu empréstimo for de menos 0,4, eu vou clicar e vou desenhar minha bolinha aqui. E eu pergunto, isso aqui são dados conhecidos, eu estou olhando para o passado. Ei, esse cara aqui pagou ou não pagou o empréstimo lá no final? Se ele pagou, eu pinto de verde. Pega um outro cara que está com a renda aqui, mais ou menos 0,15, e o empréstimo foi aqui 0 ponto alguma coisa. Clico na bolinha aqui e vou marcar aquele ponto numa superfície. Pergunta, ele pagou ou não pagou? Não pagou, deixou ele de vermelho. Então, eu vou pegar um universo de amostras, onde eu já sei o que aconteceu com esse cliente, eu sei se ele pagou ou não pagou, ok? E vou colocando aqui as características que a gente tem dele, dizendo bom ou não bom, bom cliente, mau cliente. Depois disso, o que a máquina faz é tentar construir uma função, por exemplo, que divide esses 2 grupos. Tá? Aqui já tem uma função construída, né? Mas a máquina, por exemplo, poderia começar tentando fazer uma régua, uma reta, assim, por exemplo. O que ela faz? Ela tenta primeiro essa reta e ela vai avaliar se ela acertou muito ou ela acertou pouco. Por exemplo, aqui, para baixo da reta seria bom, para cima da reta seria ruim. Veja que tem vários casos aqui em cima, por exemplo, de verde que ela teria errado, né? Isso é, são pessoas que eu acho que iriam pagar, que estou dizendo que não iria pagar, mas pagaram. Eu estaria restringindo o crédito desnecessariamente. E aí a máquina vai tentando subir essa linha, okay? Vai mudando a curvatura dessa régua, essa reta, até encontrar uma curva que represente melhor, essa treta aqui, represente melhor a divisão desses conjuntos. Ok? Há um algoritmo para realizar esse tipo de atividade. O que a gente vai aprender aqui não é como eu desenvolvo esse algoritmo, né? E sim como eu uso. Já tem vários tipos de algoritmos para realizar esse tipo de atividade e eu vou passar para vocês quais deles são adequados em cada uma das situações. Edson, você vai gostar então do que a gente vai ter hoje aqui sobre inadimplentes, tá? A gente vai estudar um pouco sobre isso. Outra tarefa aqui seria ter aqui vários clientes plotados aqui no mapa, renda, por exemplo, também renda e quantidade de valores de investimento, gasto, cartão de crédito, qualquer coisa como essa. E a própria máquina, eu peço para ela separar isso em 4 grupos distintos. Não falo nada para ela, não digo se é bom pagador ou mau pagador. Simplesmente digo, olha, tenho esse tanto de cliente aqui, a renda deles é tanto, o gasto com cartão de crédito é tanto. E eu digo para ela, ó, divida esse grupo em 4 clusters.
Essas cores aqui representam a formação desse grupo que ela encontrou, tentando deixar o mais homogêneo possível, né? Essa aqui seria uma tarefa de clusterização, enquanto a outra seria de classificação. Tá? Temos tarefas também de detecção de anomalias, onde é uma técnica não supervisionada. Eu entrego diversos exemplos para a máquina de comportamento e ela vai tentar encontrar comportamentos que são muito diferentes que os demais daquela amostra. Ok? Então, eu pego assim, posso tentar, por exemplo, encontrar anomalia no uso de cartão de crédito, por exemplo, né, em fraudes no uso do cartão. Então, eu posso estudar um conjunto de faturas de cartão de crédito de clientes conhecidos, mas eu não sei se aquilo ali é fraude ou não fraude. O que a máquina vai fazer é analisar todos e mostrar para mim, são aqueles que estão aqui na parte de cima dessa curva, quais são os casos que ela encontrou que são muito diferentes das demais amostras. Ela não está dizendo que é fraude, ela só está dizendo que é diferente. É uma anomalia, é um comportamento muito diferente daquilo que existia na base de dados. Essa aqui, diante do que eu falei, essa aqui é uma tarefa descritiva ou preditiva? Me ajudem aí com a resposta. Uma detecção de anomalia é descritiva ou preditiva? Preditiva, descritiva. Descritiva está empatando. Olha só. Na dúvida, qual é o ponto de distinção muito forte entre predição e descrição? Para ser predição, tem que ser uma aprendizagem supervisionada. Isso é, tem que chegar e falar para a máquina: esse exemplo aqui é um exemplo de uso comum, esse aqui é o uso anômalo. Isso é aprendizagem supervisionada, rotulada. Não só futuro e passado, tá? Assim, eu carimbo os exemplos. Eu estou dizendo, isso aqui é anômalo, isso daqui é comportamento normal. Aí ela aprende baseado nesses exemplos. Quando eu simplesmente entrego para ela um conjunto de dados e peço para ela, veja quem são os gerentes aqui, isso não coloquei nenhum rótulo, não avisei para ela antecipadamente qual exemplo seria bom, qual seria ruim. Então, esse aqui é um caso de uma análise descritiva. Tá bom? Eu não estou fazendo uma aprendizagem supervisionada, certo? Então, o nome, né, às vezes até pelo português pode estar trazendo esse tipo de interpretação, né, mas eu não estou dizendo se aquilo ali foi fraude ou não foi, então eu estaria predizendo, prevendo. Tá? A distinção entre as duas está mais associada ao uso de aprendizagem supervisionada e o uso de aprendizagem não supervisionada. Isso que vai distinguir os dois. Em relação ao que é aprendizagem supervisionada e aprendizagem não supervisionada, tudo tranquilo? Vocês compreenderam ou querem mais alguma explicação sobre isso? Sobre a parte de conceito de aprendizagem supervisionada e não supervisionada. Só para fechar, aprendizagem supervisionada, eu tenho que dar exemplos, eu tenho que dar rótulos. Por exemplo, análise de sentimento. Vou chegar lá e falar assim, ó, essa aqui é uma frase positiva, de elogio, essa aqui é uma frase negativa, de reclamação. A partir dali ele tem que entender o comportamento entre elas. Não dei exemplo, análise descritiva. Tá certo? Por exemplo, o exemplo do caso do Walmart, né, onde descobriram a associação de compra de produtos, cestas de supermercados. Simplesmente vão analisar todas as compras que haviam sido feitas no mercado e descobriram que, né, toda vez que o cara comprava cerveja, também comprava leite, numa sexta-feira. Então, ninguém deu exemplo para a máquina, ela encontrou essa associação. Então, é uma modelagem, é uma aprendizagem não supervisionada, né? É uma atividade descritiva. Aqui está o exemplo
da cesta de compras. Ninguém predisse nada, ela olhou todas as compras feitas em um determinado período e encontrou aquela semelhança, né, ou aquela repetição de ocorrências. Mas olha, para hoje, gente, isso aí aos poucos vocês vão lendo um pouco mais. Para hoje, em termos de conceito, para a gente dar seguimento à parte prática, é diferenciar predição de descrição, ok? E dentro da predição, a gente tem classificação e regressão. Eu não falei sobre isso antes. Deixa eu só voltar então naquele slide. Está aqui. Dentro da predição tem classificação e tem regressão. Qual a diferença entre as duas? A semelhança é que foi uma aprendizagem supervisionada. Eu rotulei aquelas informações. A diferença é que a classificação, o resultado dela é um rótulo, é uma categoria, é uma informação categórica, uma variável categórica. Enquanto a regressão, o resultado dela é um número que não é discreto, é um número contínuo. Por exemplo, se eu quero predizer se uma pessoa vai pagar ou não vai pagar, é uma classificação, porque a resposta é categórica. Se eu quero predizer o quanto ela vai pagar, o percentual que ela vai pagar, então já é um número. Eu vou dizer se ela vai pagar 70%, 30%, então isso seria já uma regressão. Tá? Eu quero predizer qual o valor que uma casa vai ser vendida. Não estou dizendo se vai ser vendida, estou dizendo qual o valor que ela será vendida, qual o valor de mercado daquela casa. Ali, então, é uma regressão, porque a quantidade de respostas são infinitas, já que é um número contínuo. A classificação, a quantidade de respostas sempre será um número discreto, né, já que eu tenho categorias envolvendo nesse estudo. E aí a gente vem para o CRISP-DM, que é um método de busca de conhecimento que vai nortear os nossos trabalhos. Tá? É semelhante a você desenvolver, por exemplo, uma WPS para a construção de um BI. Todo mundo aqui, acho que quase todo mundo falou aqui que tem experiência com BI. O que você faz para entregar um BI, né, um dashboard? Se a gente for ver os passos que a gente segue, quais são? A gente faz a identificação de requisitos multidimensionais, né? Vou fazer uma modelagem dimensional, depois eu vou fazer um ETL, depois eu vou construir os painéis. São os passos daquelas atividades envolvidas dentro de um desenvolvimento de um BI. Aqui a metodologia CRISP-DM é semelhante a isso. Para eu chegar num modelo preditivo, descritivo, um modelo de busca de conhecimento, eu passo por algumas fases. Eu começo entendendo o escopo do negócio que eu estou querendo descobrir, qual é o objetivo da minha descoberta. Quando você fala o objetivo da minha descoberta, lembre-se lá daquele primeiro slide. É descrição ou é predição? É uma classificação ou eu vou fazer uma detecção de anomalia? Isso é resolvido aqui no entendimento do negócio. Passado essa fase, eu vou para o entendimento dos dados, já que a gente está falando de descoberta de conhecimento com base em dados, né? Então eu vou atrás das fontes de dados que vão dar suporte ao meu trabalho e vou estudá-las. Vou ver as características de cada uma dessas bases de dados, a qualidade delas, distribuição desses dados, se tenho dados, pontos fora da curva, se tenho campos faltando informação em nulo, por exemplo. Depois que eu conheci as bases de dados que estão ao meu dispor, né, ver se tem alguma correlação entre elas, se eu consigo, tem algum indício que eu consiga resolver o meu problema com as informações que eu tenho, eu vou para a preparação de dados. A gente vai ver técnicas de preparação de dados. Quando a gente trabalha com ETL, o que é preparação de dados no ETL? É fazer junções de tabelas, consolidar domínios da informação, né, deixar domínios da informação de diversos sistemas num único padrão e deixo num formato dimensional para carregar. Aqui a nossa preparação de dados envolve isso e mais um pouco. Envolve criação de atributos derivados de outros.
atributos que nos auxiliem a explicar para a máquina o comportamento daqueles dados. Só depois disso, só depois de estar com a base de dados preparada, que eu vou para a parte de modelagem, que é a utilização de algoritmos. É nesse ponto aqui que eu vou decidir se eu uso uma rede neural, se eu uso uma regressão logística, se eu uso um deep learning, se eu uso uma random forest, e vou rodando esses algoritmos e vendo o resultado deles em relação àqueles dados. Não há algoritmo perfeito, não há algoritmo ideal. Cada algoritmo vai se comportar de alguma forma de acordo com os dados que você tem. E mesmo que eu esteja trabalhando num tema já conhecido como, por exemplo, predição de inadimplentes. Qual é o melhor algoritmo para predição de inadimplente? Não existe isso. O que nós vamos trabalhar são quais são os algoritmos apropriados para fazer uma classificação. São esses algoritmos aqui que fazem classificação. Via de regra, eu deveria tentar com todos eles, né? Mas são uma quantidade absurda de algoritmos. A gente vai escolher alguns de tipos diferentes e ver qual deles se adequa melhor aos nossos dados. Depois de modelar, eu vou avaliar os resultados da minha modelagem e ver se chegou no nível de acerto que eu esperava, por exemplo, para depois vir para o deployment, que é a implantação desse serviço na sua rotina do dia a dia, tá bom? Então, eu já falei com vocês, vou passar um pouquinho mais rápido, pessoal, porque eu acho que praticamente todos vocês já tinham passado pelo webinar, mas está aqui o que eu já falei, o entendimento do negócio é para a determinação do objetivo daquele projeto, do objetivo daquela descoberta. Tá? O que eu quero fazer nessa busca de conhecimento? É um mito e é uma falha nós começarmos um projeto de mineração de dados sem ter esse objetivo declarado. Vocês vão perceber ainda hoje que toda a parte de entendimento de dados ela é feita pensando no objetivo. Então, se alguém pega assim, deixa eu ver aqui os dados de compras públicas para ver o que eu consigo tirar daqui. Não é assim que funciona. Você tem que determinar antes qual é o comportamento que você quer encontrar. No mínimo, você tem que determinar ali se você vai fazer uma predição ou uma descrição. E se você for fazer uma predição, você tem que entrar já com determinado qual é o objetivo que você vai querer, qual é o rótulo. É encontrar bom pagador, mau pagador, é encontrar anomalias de compra, é encontrar quais são os tipos de compras associadas que mais ocorrem. Se você não tiver esse objetivo no início, a sua fase de entendimento dos dados vai por água abaixo. Você não vai conseguir trabalhar em cima de um objetivo, né? Você vai se perder nessas análises. Depois do entendimento do negócio, viemos para o entendimento dos dados, que é essa parte que a gente começa hoje ainda. Tá? A gente vai trabalhar aqui com ferramentas visuais, vamos fazer isso aqui no R, e encontrar missing values, isso é, dados faltantes, são campos que não vieram preenchidos ou vieram preenchidos com valores errôneos. Tá bom? Isso acontece demais. Tá? Você recebe uma base de dados para fazer um estudo, e disseram para você que o domínio daquela informação só poderia ter A, B ou C. Quando você abre a base de dados, tem lá ainda o domínio G, H, I. O que você faz com aquilo ali se você não sabe o que ele quer dizer? Ele acaba sendo um missing, uma informação desconhecida. Tá? Análise aqui de distribuições dos dados, fazer correlações, e esse gráfico que nós temos aqui à direita embaixo, que é o box plot, é uma ferramenta bastante importante para a gente conhecer a distribuição dos nossos dados. E hoje a gente vai dar um pouco de enfoque nesse tipo de gráfico, nesse tipo de consulta. Tá? Então, eu não vou falar muito mais sobre as demais fases do CRISP para a gente não alongar muito a aula, porque na aula sobre a preparação de dados, na aula sobre a modelagem, a gente entra um pouco mais a fundo nesse tema. Mas só para pincelar mesmo, preparação de dados, o objeto que eu trabalho ali é codificação mesmo, o resultado dele são códigos que promovem a alteração na base de dados, enquanto na modelagem já a utilização de algoritmos gerando modelos preditivos, gerando modelos descritivos
em cima daqueles dados, sejam, lá, como esse caso aqui, árvores de decisão, mostrando como é o comportamento em cima daquela base de dados, uma rede bayesiana, baseada em probabilidades, uma rede neural, baseada em coeficientes de atributos, okay? E seus pesos, né? Uma regressão, que eu tento construir uma curva em cima daqueles dados, e até mesmo aqui um modelo de uma rede profunda, chamada Deep Learning, é um dos assuntos do momento, que trabalha bastante aqui com detecção trabalhar com imagens, com vídeo, detecção de movimento e assim por diante. Depois disso tudo, a gente vai avaliar os nossos dados, avaliar os dados não, avaliar o resultado da nossa modelagem. Essa é uma outra coisa que eu tenho que estabelecer lá no início, né? Algumas metas. É difícil estabelecer isso, mas quando eu começo uma mineração, eu tenho que ter um ponto de limite, onde eu vou dizer a partir de qual percentual de acerto eu vou poder aceitar aquele modelo, né? A partir de quanto de acerto eu vou poder trabalhar. Eu só aceito trabalhar com detecção de anomalias se o modelo estiver acertando acima de 80%, 90%. Estou falando só de acurácia aqui, tá? Mas a gente na aula sobre validação, a gente vai ver um pouquinho mais profundo sobre isso. E, por fim, a parte de implementação, tá? Que é a parte onde a gente vai, se eu estava trabalhando com detecção de fraudes, de cartão de crédito, por exemplo, é o momento que eu pego o meu modelo e vou inserir no processo de autorização de uma compra. Onde alguém vai lá, passa uma operação, passa uma transação, e eu tenho ali poucos segundos para avaliar se aquilo é uma fraude ou não, bloquear ou não o cartão do meu cliente. Tá certo? Então, só para resumir, como é que vai ser a estrutura do nosso curso? A gente vai rodar aqui o CRISP-DM. Eu tenho aqui essas 6 fases. Nós vamos aqui, a parte de entendimento de negócio, eu vou expor para vocês qual é o tema que a gente vai trabalhar. E as 4 próximas fases, entendimento dos dados, preparação de dados, modelagem e avaliação, nós vamos executar essas fases, realizar a atividade propriamente dita de mineração, de machine learning, para chegar no resultado final. A gente não vai fazer o deployment, ok? Isso seria num caso específico dentro de alguma organização. Pessoal, a gente como está no modelo de aula, né, a gente tem aula de 7h30 às 10h30. São 3 horas seguidas de aula. Eu acho que é bem razoável que a gente também faça um intervalo todos os dias de pelo menos 10 minutos, para todo mundo poder tomar água, levantar da cadeira. Tá? Algum problema a gente fazer isso por volta de 9 horas da noite, no horário que a gente faz um intervalo, sem cortar nenhum assunto. 9 horas a gente faz um intervalo, 5 para as 9, 10 minutinhos a gente retorna. Né? Pode ser assim, trabalhar dessa forma. Ok, então, agora, deixa só um instantinho, pessoal, tem um dos alunos aqui para ter dificuldade de entrar, deixa eu liberar ele aqui na sala, deixa acontecer alguma coisa com o registro dele, só um instantinho. Ok. O que nós vamos fazer aqui? Nosso estudo de casos está aqui, esses 2 senhores olhando o que na tela? Eu sei que provavelmente eles estão olhando ali cotações de bolsa, tudo, mas foi a imagem que eu achei para motivar o nosso trabalho aqui. Nosso trabalho vai ser coincidência, viu, Edson? Realmente eu não havia perguntado para nenhum aluno, mas é um caso de uso clássico, que é a predição de inadimplentes. Esses caras, eu estou acreditando que eles estão olhando para essa curva caindo aqui e ficando preocupados. Algum prejuízo eles estão tendo. Então, nós vamos fazer um trabalho durante esse curso, que é avaliar uma base de dados disponibilizada por um banco real. Essa informação aqui que eu estou trazendo para vocês é de uma competição realizada na internet. Isso aqui não é do Clegon, é de outra,
Aliás, não, ele tem algo semelhante lá no Kaggle também, mas não é competição, tá? Mas tem uma base de dados disponibilizada com dados reais, mas mascarada a identidade do cliente, para que a gente possa, então, fazer um estudo de predição de inadimplência. Qual que é o entendimento do negócio? O que nós vamos fazer, então? Está aqui. Meu ponto de partida é esse. Eu estou em uma instituição bancária, eu vou conceder crédito para um cliente, então eu preciso fazer uma análise de risco para poder empregar bem o meu dinheiro. Entregar o dinheiro para quem vai pagar e não entregar dinheiro para quem não vai pagar. Como é que eu faço isso? Como é que uma máquina vai ter condições de avaliar um cliente, dizer esse cliente é um bom pagador, esse cliente é um mau pagador? Que maneira nós vamos fazer isso daqui? Tá? Então, primeiro, eu vou ter que dar exemplos para ela de clientes que pagaram corretamente os seus empréstimos, clientes que não pagaram os seus empréstimos. Então, já que eu estou dando exemplos, eu vou fazer uma tarefa de aprendizagem supervisionada, né, por meio de uma classificação binária. Então, temos a tarefa aqui que é de predição, a subtarefa de classificação, e dentro dessa classificação eu só quero saber se é bom ou se é mal. Eu falei classificação binária porque tem classificação multiclasses, né? Multilabel. Isso é, eu tenho não apenas uma possibilidade de classificação, como por exemplo a análise de sentimento. Eu tenho uma frase, ela pode ser positiva, negativa, neutra, posso até encontrar outros valores diferentes disso, né? De acordo com o que eu queira trabalhar. No nosso caso aqui, a gente está começando por um tipo de mineração de dados bastante conhecida, antiga, muito conhecida dos estatísticos, né? Fazendo uso apenas de técnicas de mineração de dados, mas é que a gente vai usar a aprendizagem de máquina, isso é, ensinando uma máquina a encontrar esses comportamentos nos dados para definir se aquele cliente então vai ser um bom pagador ou mau pagador. Tá? Como é que é essa classificação aqui? Tá? A gente começa com um grupo de informações conhecidas. Eu vou pegar aqui uma base de dados. Perdão, deixa eu voltar aqui. Uma base de dados onde eu já tenha informações de clientes que pagaram e clientes que não pagaram. São operações que já morreram, então. Eu peguei empréstimos de 5 anos atrás, que duraram 5 anos e pagou-se durante aqueles 5 anos. E tem outros empréstimos que era para ter sido pago em 5 anos, mas o cliente acabou não pagando, tá certo? O contexto, todo mundo compreendeu, né? Tem bastante gente aqui de banco, né? Mas mesmo quem não é de banco, trabalha com prestação de serviço, trabalha então com a possibilidade de ter o seu cliente pagando ou não pagando as suas responsabilidades junto à empresa, né? Então, está aqui nosso objetivo de negócio declarado e eu vou considerar então que a gente já cumpriu travou aqui a minha máquina. O cônsul disse que caiu. Vocês estão ouvindo? Para mim voltou ao normal aqui. O áudio está travando? Mais alguém com problemas de áudio? Travou, mas já resolveu. Tá certo. Pessoal, se em algum momento vocês estiverem com o áudio travando, manda mensagenzinha para mim. De repente é o momento de eu parar, eu voltar um pouquinho. Tudo bem? Alguém quer que eu volte em algum ponto específico ou a gente pode continuar da forma como está aqui? Que enterro, Cássio!
Aretusa, tudo bem? Podemos continuar? Ok, então vamos lá. Contexto de negócio está fechado. Qual que é o entendimento dos dados? O que a gente vai precisar fazer? Eu vou entregar para vocês aqui hoje uma base de dados que descreve essa situação, né? E nós vamos procurar nessa base de dados. A primeira fase é a seleção do conjunto de dados, né? Mas aqui, no caso da aula, a gente já selecionou, já busquei os dados disponíveis para a parte de mineração. Você, no estudo de caso real, você, na sua empresa, vai ter que ir atrás das bases de dados dos seus sistemas, dados externos, todas as informações possíveis que você possa encontrar que dizem respeito àquele problema que você quer resolver. Depois que eu encontrei essa base de dados, eu vou fazer a análise em cima dela, identificar a primeira coisa, problemas de qualidade. Como assim problemas de qualidade? Eu vou receber informação de qual é o tipo de dado que tem naquela coluna. Vamos lá verificar se todos estão corretos. Não só o tipo físico, né? Qual é o domínio daquela informação. Era para ter só 3, 4 categorias nesse conjunto de dados. Tem mais, tem categorias desconhecidas. Então, eu vou ter que limpar essa base de dados primeiro. Tem que trabalhar com a base de dados, com os dados todos corretos. Descrição dos dados. Eu tenho que registrar isso. Eu peguei uma base de dados com quais campos, qual o tipo daquele campo, se é um arquivo ou uma base de dados mesmo de um sistema, precisei juntar ou não. Entender a distribuição desses dados. Para que eu vou ver essa distribuição desses dados? É para ver se eu estou trabalhando ali com apenas um agrupamento de informações ou mais de um agrupamento. Isso a gente consegue perceber verificando a distribuição de dados. Por exemplo, quando eu vou fazer análise em cima de um conjunto de dados por exemplo, vou falar de inadimplentes. O comportamento para o pagamento da dívida varia de acordo com a renda dos meus clientes? Pode ser que sim, nós vamos tentar descobrir se tem ou não tem. Quando eu olho a distribuição da renda, se eu encontrar uma distribuição normal, homogênea, estou falando de um grupo só de clientes. Mas eu posso encontrar uma distribuição bem com várias modas, né? Bimodal, multimodal, múltiplos cumes na nossa distribuição, o que pode ensejar que ali tem pessoas de nível A, nível B, C, D, E, e eu vou ter que trabalhar grupos homogêneos. Tá? As informações vão vir para a gente sempre todas misturadas. Eu vou ler lá uma base de dados de empréstimos antigos. Ele tem empréstimos de pessoas de todas as classes, de todas as rendas, de todas as idades, de comportamento em compra, pessoas solteiras, casadas, pessoas que têm outros compromissos de pagamentos, pessoas que só têm aquela dívida, pessoas que já têm um histórico de problemas de pagamento. Então, eu vou ter que avaliar minha base de dados e separar conforme o comportamento de negócio mesmo. Por isso que eu tenho que conhecer o que influencia, né, no pagamento ou não de uma dívida. Conhecer variáveis que me auxiliam a demonstrar esse comportamento. E aí eu vou criar mais de um modelo para cada grupo desse. Então, quando eu falo criar mais de um modelo, se eu percebo que eu tenho assim, pessoas casadas têm um comportamento diferente de pessoas solteiras, hipoteticamente. Então, na minha base de dados tem solteiros e casados. Então, eu vou ter que separar minha base de dados em 2 grupos. E aí eu faço um estudo em cima de solteiros, faço outro estudo com os dados dos casados. Isso que eu estou dizendo de fazer mais de um modelo. Fazer mais de um modelo é fazer todo aquele ciclo, né, o ciclo de modelagem em base de dados separados. Então, um estudo de busca de conhecimentos não necessariamente vai gerar apenas um modelo no final, e sim diversos modelos, tá? É o que é o mais comum. E correlação entre esses dados também, um dado influenciando no outro dado, a gente vai ver aqui esse conceito de correlação com vocês também.
Tá? Então, para a parte de conhecimento dos dados, a primeira coisa, o primeiro conceito que a gente tem que trabalhar, e aí a partir de agora, pessoal, agora, nesse momento, se você não tiver um papel e uma caneta perto, sugiro, na medida do possível, pegar um papel e caneta para a gente começar a fazer algumas anotações, para não ficar só assim, um comportamento mais passivo, só ouvindo, tá? Porque agora começa a pegar informações mais precisas, mais detalhadas. Chegou a base de dados para mim. Nós vamos classificar cada campo, cada variável que eu recebi em dois tipos. Ou é uma variável quantitativa ou é uma variável qualitativa. Variável quantitativa é semelhante a dizer, numa modelagem dimensional, que é uma métrica. Tá? Eu posso fazer esse paralelo aqui tranquilo. Variável quantitativa é uma métrica, variável qualitativa é uma dimensão. Se eu estivesse trabalhando no modelo adicional. Claro que geralmente a gente recebe um arquivão lá cheio de informações. Eu primeiro tenho que reconhecer se aquela coluna se trata de uma informação quantitativa, então eu posso manipular aqueles números com soma, com média, com desvio padrão, ou não, se são rótulos, são qualitativas. Tá? Eu digo isso porque, na maior parte das vezes, o arquivo, mesmo as informações qualitativas, mesmo as dimensões, elas vão vir no formato de número. É o código do sexo. Então não vem lá masculino e feminino, vem 0 e 1. Não vem lá a profissão do cliente, vem profissão 1, profissão 2, profissão 3, profissão 4. Então a máquina vai olhar para aquele número e ela não vai saber se aquele número 1, número 2 é um código ou é um número. Tá? Dentro das variáveis quantitativas, a gente divide em variáveis discretas, então elas são números inteiros, e variáveis contínuas são números reais, são números que possuem, então, intervalos infinitos entre esses números, não são, por isso, a nomenclatura de variável contínua. No caso de variável qualitativa, eu tenho variáveis nominais, que é simplesmente o rótulo. Aqui um exemplo, código de pagamento 11, 21, 31. O 11 aqui não é uma métrica, né? É uma variável qualitativa. É uma variável nominal, só o rótulo. E tem um tipo especial de variável qualitativa, que é um rótulo que representa uma evolução numérica, né? Um número ou decrescente, ou um ascendente ou descendente, mas que mostra a evolução de uma faixa. Isso é, para estar na faixa 2, na faixa 3, em algum momento aquele dado passou pela faixa 1, pela 2, pela 3, até chegar na faixa 4. Né? Tem aqui, por exemplo, faixa etária. Se eu estou na faixa de 31 a 50, então é muito provável que a próxima faixa que eu vá imediatamente posterior. Eu não volto para as faixas anteriores. Tá? Estabelecem uma ordem por onde cada dado passa por aquela variável. Então, a primeira coisa, a gente vai ter que pegar a nossa base de dados e detalhar, olhar, estudar e determinar se é quantitativo ou qualitativo. Porque a máquina precisa dessa informação. Na hora de eu entregar a base de dados para ela, eu tenho que dizer de todos aqueles números qual é qualitativo, qual é quantitativo. Nas variáveis quantitativas, a gente vai avaliar essas medidas de separatrizes, que é a média, mediana e moda. Só relembrando, média é apenas a somatória de todos os valores dividido pela quantidade de elementos. É a média aritmética que a gente está acostumado aqui desde os primórdios da matemática. A mediana já é uma medida que mostra o centro da distribuição dos meus dados. Para tirar a média, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Eu posso ter aqui os números 1, não está aparecendo para os 2,
5, 9. Digamos que isso aqui fosse as notas das médias finais dos alunos de uma turma. Tenho 5 pessoas só nessa turma. Esse é o meu conjunto de elementos, 5. Qual que é a média dessa turma? Eu vou pegar aqui 10 mais 9, 19, mais 24, mais 5, 24, 26, 27. 27 dividido por 5 vai dar 5 e alguma coisinha. Essa é a média. Vai ser o quê? 27 dividido por 5. Uma coisa assim. Alguém quer fazer a conta aí para facilitar? Eu esqueço de deixar uma calculadora aberta. Deixa eu abrir uma calculadora aqui para a gente comparar esses valores. — 27 dividido por 5, 5,4. Né? 5,4. Ali tu usou a calculadora, Daniel, não ficou chateado não. 27 dividido por 5 é 4. Né? E a mediana? Qual que é a mediana? Eu tenho que ordenar, já está ordenado aqui os meus dados, tá? E vou procurar o dado que está no meio. Deixa eu mudar meus dados aqui para melhorar essa conta aqui. Vou pôr aqui 36 dividido por 6. É o que vai dar essa conta aqui. 36 dividido por 6, que vai dar igual a 6. Ok? Essa é a média. Qual que é a mediana? Eu pego os meus números e paro exatamente no meio deles. Aqui eu não tenho um número no centro, porque eu tenho uma quantidade de pares de números. Então a mediana é exatamente a média entre os dois números centrais. A mediana aqui, cadê? Não está aparecendo a minha escrita para você. A mediana vai ser 5 mais 9, que é igual a 14, dividido por 2, a mediana vai ser 7. E a última medida, né, a última separatriz que a gente está avaliando aqui é a moda, que é aquela métrica, tem que estar ordenado, exatamente. Tem que estar ordenado para definir a mediana. E a moda é aquele elemento que aparece mais vezes. E aí, qual que eu vou usar? Qual deles representa melhor a minha distribuição de dados? Eles sozinhos, eles não explicam bem nenhuma base de dados. Eu vou ter que usar a média, mediana, desvio padrão, variância, para ver quão distribuído ou quão uniformes são os meus dados. Eu olhar aqui, eu não sei dizer se essa turma é boa ou é ruim, né? Porque a média é 6, mediana é 7, a moda é 9. Se a gente visse só esses números, dá a impressão que é uma turma boa, mas ali tem 3 notas muito ruins. Certo? Então, elas são influenciadas, sim, pelas extremidades, por valores muito baixos ou valores muito altos. Aqui não é para a gente, não precisa se preocupar em recordar como é que se calcula isso, tá? A gente vai usar a fórmula pronta no R. Lembrar que a modal é aquela distribuição que não tem nenhum número que aparece mais que os demais. Isso pode ser porque são todos iguais ou são todos diferentes. O unimodal é porque tem apenas um elemento que se destaca mais que os demais. Bimodal tem 2 elementos, multimodal 3 elementos. Qual que é a ideia? Para que eu vou ver isso daqui? Porque multimodal pode ensejar que aqueles dados têm mais de um grupo ali no meio. Bimodal pode dizer que tem 2 grupos, unimodal aí um grupo só. E o amodal é o que não vai ajudar muita gente não, mas precisamos reconhecê-lo.
Posição separatrizes são conceitos de percentis e quartis. O que é isso daqui? Se eu pegar aqui a minha base de dados com todos os meus elementos, eu distribuo aqui a minha base, toda está aqui. O que é percentil? O que é quartil? Vamos começar pelo grupo maior primeiro, né? Um quartil é quando eu divido a minha base de dados em 4 pedaços. Isso é, divido ele aqui, mais ou menos, tá? Vou pôr outra cor aqui. Em 50%, de 25 a 50 e de 50 a 75. Finge que isso aqui está igual, tá? Quartil, então, é poder pegar uma massa de dados e dizer o primeiro quartil dele, que são os primeiros 25%, esse aqui é o quartil 1, depois de 25 a 50, quartil 2, quartil 3 e o último quartil. Dividir em 4 pedaços. Para que serve essas separatrizes? Só para a gente ver quão uniforme ou não uniforme está essa distribuição dos dados. Se todos os quartis são iguais em relação à quantidade de elementos, você tem uma distribuição bastante uniforme. Tá? Percentil é como se eu dividisse em 100 pedaços. Você tem o primeiro percentil, o segundo percentil, o terceiro percentil, até o 100º percentil. Ok? Então, em relação a esses conceitos de estatística, é bem tranquilo, né? Identificar média, moda, mediana, percentil, quartil, tem métricas também de dispersão, que é a variância, ou o desvio padrão, que ele é derivado da variância. A variância eu pego cada elemento, subtraio da média daquele grupo, elevo ao quadrado, somo tudo e divido pela quantidade de elementos. É o que está exposto aqui na nossa fórmula. Não precisam aprender a calcular. O que vocês precisam entender é, se eu tiver um conjunto de dados com a variância muito pequena, quer dizer que os meus dados estão muito condensados, valores muito próximos um do outro. Ok? Isso quer dizer que eu peguei um grupo homogêneo. Se eu pego uma base de dados com a variância muito alta, né, o resultado dessa forma dá um valor muito alto, quer dizer que há um comportamento muito diferente no meio daquela amostra. Variância muito alta é um indicativo para que eu tenha que separar essas bases de dados, tratar como públicos diferentes. Se eu pego uma amostra de clientes e vou avaliar qual é a variância da renda. Se eu tenho uma variância pequena, né, ou um desvio padrão pequeno, né, eles andam juntos, são correlacionados, desvio padrão pequeno quer dizer que são grupos homogêneos. Desvio padrão muito alto, tem gente muito diferente ali no meio daquela classe. Eu vou ter que quebrar em algumas classes até que eu encontre uma variância ou um desvio padrão pequeno. E tem aqui cálculo de correlação, estou falando aqui de correlação de coeficiente de Pearson, é uma medida que mostra quão correlacionados estão duas variáveis. O que é uma variável correlacionada à outra? Quanto maior a correlação entre elas, significa que uma variável determina o comportamento da outra. Uma variável sobe, a outra também sobe, são uma correlação direta. Uma variável sobe, a outra diminui, e elas possuem uma correlação indireta. Por exemplo, a inflação e a taxa de inadimplência. O que vocês acham? Se a inflação aumentar, a taxa de inadimplência aumenta, diminui ou não se altera? O que vocês acham? Há correlação entre inflação e inadimplência? Provavelmente tenha.
Tá? Esse é o senso de negócio. O que a gente vai ver aqui é transformar isso daqui no mundo, ok? Só para me expressar melhor aqui, eu disse, a inflação aumentou, a inadimplência aumenta também, então é direta. Se fosse o inverso, né, aí seria indireta. Por exemplo, se fosse não de aumento de inadimplência, e sim chance de pagamento, né, que é o contrário. Aumentou a inflação, diminui a chance do cara ser um bom pagador, aí seria indireta. Ok? E podem ter coisas não correlacionadas. Ok? Pegar taxa de inflação e quantidade de contas correntes que um cliente tem. Pode aumentar a inflação, pode abaixar a inflação, pode ficar na mesma, e a quantidade de contas correntes, quantidade de filhos, quantidade, tempo de cliente não ser afetado pela variância, pela variação da outra variável. Ok? É importante que nós encontremos variáveis com forte correlação com o nosso objetivo. Por exemplo, se eu quero descobrir então taxa de inadimplente, se ele vai ficar inadimplente ou não, nós vamos atrás de variáveis que sejam correlacionadas com o fato de se tornar inadimplente ou não. Se eu ficar trabalhando com variáveis que não têm correlação, ela não vai ajudar nada, só vai atrapalhar esforço matemático na busca de um modelo. Correto? E aí, a gente falou sobre vocês sobre aquelas medidas de média, mediana, moda, quartis. Todas essas medidas, elas podem ser expressas aqui num único gráfico, o gráfico de box plot que a gente vai já fazer hoje. Tá? Esse gráfico de box plot, eu mando ele, por exemplo, eu faço um box plot da renda dos meus clientes. Ele faz esse desenho aqui onde o retângulo que fica no meio representa o segundo e o terceiro quartis. Isso é 50% dos meus dados estão aqui nesse retângulo. Ok? A mediana é essa reta que fica no meio do retângulo. Esse primeiro pontinho aqui inicia, onde terminam, dentro do primeiro quartil, os dados que não são considerados outliers, e aqui o máximo sem outliers. O que é outlier? Um ponto fora da curva. Já vou explicar melhor esse gráfico aqui, usando já um exemplo concreto do nosso estudo de caso de hoje. Ok? Então, se eu tenho uma base de dados bem distribuída, eu vou ter um retângulo com a linha aqui no meio da mediana e os braços aqui à esquerda, braços à direita iguais também. E sem essas bolinhas de outliers. Outliers, todo mundo compreende, ponto fora da curva, comportamento muito anômalo. Isso é, eu pego a variável renda, a maioria das pessoas ganham ali entre, sei lá, R$1.000 e R$12.000. De repente me aparece um cara que ganha R$100.000 por mês. Ele é um ponto totalmente fora da curva. Trabalhar com pontos fora da curva na nossa base de estudo, ela pode afetar negativamente o meu modelo. Então a gente vai ter que estudar um pouco o que fazer com esses outliers. Já que no momento específico a gente vai falar sobre isso. Então tá, outras interpretações do box plot quando a mediana está mais à esquerda, quer dizer que os meus dados estão mais concentrados aqui à esquerda, os valores menores, a gente chama de assimetria à esquerda, ou assimetria negativa. Se está no meio, é simétrico. Se está aqui à direita, eu tenho assimetria à direita, isso é, com a maior quantidade de dados, com valores acima, né, da mediana, da média. Ok? Bom, pessoal, a gente está chegando aqui próximo do intervalo, né? Esse intervalo aqui agora eu vou preparar o nosso ambiente para a gente começar a fazer um estudo do entendimento dos dados em cima dessa base de dados
que nós vamos usar para fazer a mineração de identificação de inadimplentes ou não, bons pagadores ou maus pagadores. Ok? Como é que a gente vai fazer isso daqui? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Aqui à esquerda, eu vou fazer um intervalo aqui de 15 minutos. Nesses 15 minutos, vou dar um tempinho para vocês tomar uma água e tal, mas na volta eu quero que vocês abram. À esquerda aqui tem um campinho, um documento chamado descrição. Vocês conseguem abrir aí para vocês? Eu vou pôr na tela aqui para vocês verem qual que é. Descrição da base de treinamento. Ok? Aqui, eu vou ver como é que eu faço o zoom aqui. Esse documento que está aqui à esquerda, está disponível para vocês, é o documento que descreve cada coluna da base de dados que a gente vai estudar. A primeira coluna é o código do cliente, depois o saldo em conta corrente, a duração do empréstimo que ele fez em meses, e assim por diante. Tem aqui um conjunto de informações, e a última coluna é dizendo, se tiver é porque aquele cliente pagou o empréstimo dele, total, até o final, e se tiver zero, perdão, é o contrário. Se tiver é porque ele não pagou, né, tá aqui, defaulted, porque me deu prejuízo aquele cara, não pagou, por mais que eu tentando, não é só atraso, tá? Ele não pagou o empréstimo, é um mau pagador, e o zero é aquele cara que foi até o final, pode até ter atrasado, mas ele cumpriu até o final as obrigações de pagamento daquele empréstimo. Tá? Vou pegar isso daqui e a gente vai abrir um endereço, vou colocar aqui para vocês, para que vocês acessem, é onde está o RStudio aqui na minha máquina, que eu vou pedir para vocês acessarem agora, e daqui a pouquinho eu passo já a senha para vocês. Deixa eu só postar aqui o endereço. Cadê? E 191 176 11 139 8787 191 176 11 139 8787. Pega esse endereço, abra no outro browser 191.176.11.139.87. Ok? Vamos dar uma paradinha agora, já pode deixar aberto isso daí. Abram, por favor, esse arquivo na máquina de vocês. Então, vocês vão ficar aí com 3 telas abertas. A desse documento descritivo, a tela daqui da webconferência e o browser com esse endereço, que é o endereço do RStudio Server aqui na minha máquina para a gente fazer essa atividade. Tudo bem? Todo mundo conseguiu chegar na tela de login? Dá só um ok para mim para eu saber sobre a conectividade. Tela de login. Ok, pessoal, então a gente volta em 15 minutinhos e já volto para a gente continuar a atividade. Já passo o login de vocês. Ok, até já.